Olá, pessoal! Estamos aqui para compartilhar mais um trecho da palavra, de coisas que Deus tem ministrado no meu coração. E eu quero continuar com vocês uma palavra que eu comecei a falar sobre o Rio Jordão, Jesus e a relação dele com o Rio Jordão. E nós vamos ler 3 versículos, está lá em Mateus, capítulo 13, dos versículos 13 aos versículos 15, que diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Você já se perguntou por que Jesus precisou ser batizado? Ainda, você já se perguntou o porquê precisou ser no Rio Jordão? Então, em uma outra palavra, eu tive a oportunidade de compartilhar porque Jesus foi até João, o Batista. E é onde ficava localizado o Rio Jordão, perto do deserto. Mas hoje, eu quero que a gente comece a pensar, e eu falei um pouquinho sobre a imersão, quando a gente se batiza, sobre as águas, sobre o rio, e a gente falou um pouquinho sobre a imersão. Mas eu quero que você entenda que Jesus precisou ser batizado por causa de uma chave muito importante que está nesse versículo aí. No versículo 15. Justiça. Assim se convém cumprir toda a justiça. Jesus se denomina como aquele que vai saciar nossa sede, como aquele que é a fonte de águas vivas. E quando ele mergulha nesse rio, ele está trazendo uma chave muito importante para nós. Nós precisamos estar imersos nesse rio, para que a gente possa nascer de novo, para que a gente possa ter esperança de novo, para que a gente possa entender qual é a nossa identidade em Cristo. Mas aqui, eu quero que você saiba algo muito forte. Sabe o que significa Jordão em hebraico? Jordão significa justiça. Isso aí. Ele estava no Jordão, ele estava no rio da justiça. Então, quando ele entra nesse rio, quando ele se batiza, ele era a própria justiça, entrando no rio da justiça. Me mostrando e mostrando para você que nós podemos encontrar a justiça de Deus quando nós estamos nele, quando nós acreditamos no que ele pode fazer por nós. Ele é a nossa própria justiça. Você já se sentiu injustiçado alguma vez? Você já sentiu que faltava alguém reconhecer o que você fez? Faltava alguém valorizar o que você fez? Ou alguém falou algo que você não fez? Ou alguém liberou palavras mentirosas a seu respeito? Então, sabe o que nós precisamos? Mergulhar nele. Porque quando ele mergulha no Rio Jordão, ele estava mandando sinal para mim e para você. Ele estava fazendo aquilo que eu e você precisamos. Liberando um tempo de justiça para mim, para você. Jesus e o Jordão. A justiça nos encontrando. A justiça de Deus. E é por isso que nós precisamos mergulhar nesse rio de justiça. E é por isso que nós precisamos entender o que isso é importante para nós. Sabe, queridos, no nosso contexto a gente não tem ideia do quanto essas águas vivas elas são importantes, porque as águas vivas elas falam, elas são denominadas lá para o povo, para o contexto de Israel, águas vivas são aquelas águas que nascem de uma corrente. Um lago não é água viva. Água viva é toda água que é renovável. E aí, quando ele mergulha nesse Rio Jordão, que era uma fonte de um rio de águas vivas que nasce lá no Hebron, ele está dizendo assim para mim e para você: eu sou renovável, você pode ser renovável. Mergulha nessas águas sempre para que você possa renovar.
E a água viva, ela é utilizada lá naquele contexto para purificação, ou seja, todas as vezes que a minha mente estiver contaminada, que o meu coração estiver contaminado, que os meus olhos estiverem contaminados, aborrecidos, chateados, envenenados por alguma coisa, o que eu preciso fazer? Correr para esses rios de águas vivas. Porque nosso contexto natural das coisas, a nossa imaturidade muitas vezes nos impede de querer mais. A gente acha que tá bom, a gente se sacia rápido. E é por isso que nós precisamos dessa purificação. E aqui ele está dizendo que a purificação que ele veio fazer para toda a humanidade, para mim e para você, não é só para o nosso exterior, mas é que parte de dentro, do interior, aquele que muda o nosso interior. O que muda o nosso interior é aquilo que conta. Porque é isso aí que vai atingir, né, as nossas condutas, é isso aí que vai dirigir as nossas escolhas, as nossas decisões. E a gente vê que quando a gente mergulha nesse rio, a gente submerso nesse rio, a gente entende que a gente pode perder o controle para ele. A gente pode deixar as nossas vontades nele. A gente pode voltar para a nossa identidade original. Quando a gente sai desse rio, a gente fica desconfigurado. A gente perde o nosso propósito, sabe? E muitas vezes a gente tem muita dúvida do que é a palavra justiça, porque a gente acha que justiça é vingança. E justiça não tem a ver com vingança. A justiça é aquilo que está em conformidade com aquilo que é direito, a maneira de perceber, a maneira de avaliar, o reconhecimento do mérito de alguém, a virtude moral que rege o espiritual. A justiça significa sentença, objetivo, veredito, decreto, ordem. Entrar nas justiças de Deus é entrar debaixo de uma ordem divina. Entrar debaixo de um decreto divino é saber que, mesmo que ninguém veja o que você está fazendo, Ele está vendo. Ele vai trazer essa justiça sobre a nossa vida. É Ele que nos honra, é Ele que nos esconde, é Ele que nos promove, é Ele que nos aprova, é Ele que abre portas para nós, portas que Ele quer para nós. Não entre em qualquer porta. Entre nas portas que Ele está abrindo. Entre nas portas da justiça. Porque a justiça tem a ver com verdade e fidelidade. Pense nisso. A justiça tem a ver com verdade e fidelidade. Ele cumpre toda aliança sempre conosco. Ele vai cumprir todos os decretos. E aí a gente entende que ele fala, lá em Romanos 14, 17, Pedro fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mergulhe nessas águas, mergulhe nesse rio de justiça, mergulhe nesse Jordão e você vai experimentar a verdade sobre o reino de Deus, que é mergulhada numa justiça eterna, numa justiça que vai me trazer paz e alegria. Se você não tem encontrado paz e alegria, é porque você ainda não mergulhou nos rios da justiça de Deus, ok? Beijo no seu coração, fique com essa palavra hoje.